Duas famílias unidas pela tradição estão envolvidas em uma guerra brutal. Gangues de asiáticos e de americanos negros estão disputando o controle da zona portuária de Oakland. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Romeu Tem Que Morrer de 2000. E vamos para mais um resumo. No clube Vishibala, um segurança achou que seria uma boa ideia expulsar Po Sing, um jovem gangster do território rival. Grande erro. Antes que pudesse dizer sai daqui, um grupo de mafiosos chineses chegou, resgatando Po e ajudando a virar o jogo. Resultado, o segurança levou uma surra monumental, mas o clima no clube estava longe de se acalmar. Kai, o lutador de elite da gangue, entrou em cena. Os rivais, que claramente assistiram a muitos filmes de Jack Chan, não estavam preparados para Kai, que transformou a luta em um espetáculo acrobático. Curiosamente, a coisa só esfriou quando todos lembravam que estavam armados, e foi aí que o gangster Sing interveio com a frase: armas não matam, idiotas sim. Filosofia gangster raiz. Kai explicou que estavam no meio de uma guerra com a gangue rival, mas Po afirmou que não precisava de babá. No dia seguinte, a guerra tomou um rumo mais sombrio. Po foi encontrado enforcado em um poste, o que acionou o alarme tanto para o chefe das triades Shu quanto para Isaac, o chefe da gangue rival. Agora, ambos queriam descobrir quem foi o responsável pela morte de Po. Enquanto isso, em Hong Kong, Han Sing, o irmão mais velho de Po, estava preso. Quando soube da morte do irmão, ele não perdeu tempo para causar. Começou uma briga com os guardas, foi imobilizado e pendurado de cabeça para baixo como um troféu. Mas Han não estava para brincadeira. Primeiro, fingiu estar inconsciente, usou seu Kung Fu para transformar os guardas em sacos de pancada, roubou uma chave e, num golpe de mestre, vestiu um uniforme para sair da prisão como se fosse funcionário. A grande fuga em uma bicicleta. Nos Estados Unidos, Isaac encontrou Shu para oferecer condolências pela morte de Po. É claro, também tentou convencer Shu de que sua gangue não teve nada a ver com o assassinato. Spoiler, Shu não compra essa história. Sem outra escolha, Isaac deu uma nova missão a seu braço direito Maki: proteger seu filho e sua filha Trish. A única que não ficou nada feliz com isso foi a própria Trish, que agora teria Maurice, um capanga com cérebro de ervilha como babá. Enquanto isso, um cabeleireiro do gueto recebe uma encomenda suspeita e pede ao cliente para abri-la. Resultado, boom, explosão cinematográfica. Enquanto isso, Maurice, que deveria estar protegendo Trish, está ocupado tentando flertar com uma garota em uma loja de música. Trish obviamente aproveita para escapar. Do outro lado, Han desembarca nos Estados Unidos e tenta pegar um táxi, mas é ignorado pelo motorista preconceituoso e decide que roubar o carro dele é uma solução mais viável. Pouco tempo depois, Trish, em fuga, invade o carro de Po, como se fosse Uber, e pede uma carona até uma loja. No caminho, ela não perde a chance de zoar a péssima habilidade de direção de Han, e até pergunta se todo mundo em Hong Kong só é bom em Kung Fu mesmo. Antes dela sair, dá um conselho com um toque de sarcasmo, tentando roubar mais carro, tá? No local onde havia um salão destruído, Isaac já está de olho em transformar os escombros em um estádio. O problema? Ainda precisa de 2 assinaturas para que o projeto decole. E como o cabeleireiro explodido claramente não vai assinar nada, Vicente, o construtor, está pressionando para que isso se resolva o mais rápido possível. Trish se encontra com seu irmão Colin, completamente mergulhado no submundo das gangues, um contraste gritante com ela, que tenta se manter longe dessa confusão. Enquanto isso, Han, investigando por conta própria, invade o apartamento de Po, seu irmão morto, e descobre o último número discado, o telefone da loja onde Trish estava. Enquanto isso, Mac alerta Trish que o assassino de Po colocou todos em perigo. Trish rebate na lata e afirma que ele não passa de um capanga de seu pai. Sem paciência para a discussão, Mac obriga Trish a sentar e dá um tapa em Maurice, o chamando de inútil. Antes de morrer, Po havia ligado para Colin, tentando marcar um encontro no clube para acabar com a guerra entre as gangues, mas a reunião nunca aconteceu. Enquanto isso, descobriu-se que Isaac não foi o responsável pela explosão na barbearia, e ele acabou ficando incomodado, sem saber quem foi o responsável. Han, determinado a juntar as peças, volta à loja e começa a seguir Trish. Sem cerimônias, ele invade o apartamento dela. Han explica que, antes de morrer, Po fez uma ligação para a loja de Trish. Ela imediatamente liga os pontos e percebe que Po provavelmente conversou com Colin. A conversa não dura muito, porque a gangue de Maurice aparece. Percebendo que Han era um problema, Maurice tenta detê-lo, mas Han finge ser um entregador. Porém, o disfarce não dura muito. Quando tenta dar uma lição no suposto espião, Han os derruba com extrema facilidade. Para garantir que não voltassem a incomodar, ele os imobiliza com fita de plástico e, como bônus, roubou o carro de Maurice. Foi aí que Trish, olhando para toda a situação, teve certeza de uma coisa: Han sabia Kung Fu e sabia muito bem. O chefe
chefes das triades estavam sedentos por vingança contra a gangue rival, mas Shu, o líder, tinha prioridades. Antes de qualquer retaliação, ele precisava enterrar seu filho. No funeral, um rosto do passado ressurgiu, o filho mais velho de Shu, que ele não via há anos. Han, também presente, não estava ali para lamentar. Ele queria a resposta sobre o assassinato do irmão. No entanto, a única pista que conseguiu veio de Kai, um antigo amigo, que revelou o que aconteceu na noite da morte de Po. Ainda assim, o verdadeiro motivo continuava um mistério. A guerra entre as gangues não era apenas pessoal, era por território, com metade da orla controlada pelos bandidos negros e outra pelos gangsters. Han encontrou Trish novamente e pediu que ela conversasse com Colin para tentar esclarecer o envolvimento dele com Po. Enquanto isso, Colin e sua equipe jogavam futebol americano em um campo. A calmaria acabou quando os bandidos reconheceram Han. Ele era o chinês que os havia derrotado antes e agora eles queriam revanche. Com um sorriso dissimulado, Maki fingiu esportividade e convidou Han para entrar no jogo. Não demorou para que as regras mudassem. Han foi derrubado no chão e esmagado sob o peso dos adversários. Isso faz parte das regras. Esporte é coisa séria, e ironizou Mac. A explicação: Han estava sendo atacado porque era ele quem tinha a bola, mas Han sagaz resolveu inverter a situação. Ele começou a passar a bola para os adversários de propósito, só para depois derrubá-los com socos e chutes. Não demorou para que todo o time estivesse no chão derrotado. Trish, assistindo tudo, não conseguiu esconder a admiração por Han. Antes de sair, Han deixou seu endereço para que ela o procurasse, assim que conseguisse respostas com Colin. Enquanto Colin e sua namorada aproveitavam o momento a sós no quarto, alguém invadiu, arremessou os dois pela janela e encerrou a história deles de forma brutal. Na manhã seguinte, os corpos boiavam na água. Trish e devastada, não teve dúvidas em apontar o dedo para o pai e culpá-lo. Enquanto isso, Mac jurava vingança, porque fez uma promessa de sangue com Collins. De volta ao apartamento, Han encontrou o lugar completamente revirado. Revirando o que restou, achou as chaves do carro do irmão. Lá dentro, uma surpresa, uma bengala que esconde uma lista de endereços. Ele subiu de volta ao apartamento e deu de cara com Trish, largada no sofá, claramente arrasada. Sem pensar duas vezes, ela pediu ajuda a Han para descobrir quem estava por trás de tudo. Guiados pela lista, Han e Trish chegaram ao galpão. A cena era digna de um filme de terror. Corpo de chineses espalhados e um charuto ainda aceso na sala do chefe. Eles não tiveram tempo de digerir o cenário. Os assassinos ainda estavam no local. Ao avistar Han, abriram fogo, pois não queriam deixar nenhuma testemunha. A perseguição começou, mas Han não é do tipo fácil de se intimidar. Ele desarmou um dos motoqueiros e o lançou contra os tubos que saíam de um caminhão. O segundo atirador, percebendo que estava lidando com um cara sério, tentou fugir. Má ideia, Han o alcançou, jogou no capô de um carro e começou a luta. Em meio à confusão, ele conseguiu tirar o capacete do assassino e, surpresa, era uma linda mulher. Mesmo com a luta fervendo, Han, fiel aos seus princípios e cavalheiro, evitou golpear diretamente a mulher. Então, ele organizou uma dança 3 e utilizou partes do corpo de Trish para bater na assassina. Em um movimento acidental, a assassina tropeçou e caiu sobre uma barra de ferro, que perfurou seu coração. Mais tarde, Han atualizou seu pai sobre o empresário assassino e os corpos no galpão. Para sua surpresa, os responsáveis também eram chineses. O pai sugeriu que Zaki poderia ter contratado matadores de aluguel chineses para fazer o trabalho sujo. Ele ainda aproveitou a deixa para alfinetar Han sobre Trish, insinuando que a garota estava bagunçando a cabeça dele. Enquanto isso, Maki eleva o nível do manual de como ser um vilão clássico. Ele forçou um empresário local a vender sua propriedade, enfiando a cabeça do homem em um container cheio de caranguejos vivos. O recado foi claro: assina logo ou transformamos isso em um episódio de culinária. Do outro lado, Kai estava em uma missão própria. Ele invadiu o esconderijo de uma gangue chinesa, tomou todo o dinheiro e, para garantir que ninguém o seguisse, explodiu um navio antigo. E para fechar de maneira cruel, ele guarda os chefes rivais no freezer. Enquanto tudo isso acontecia, Isaac decidiu alertar Trish sobre o perigo que ambos estavam enfrentando. Ele pediu que ela se afastasse dele, mas Trish, teimosa como sempre, recusou. Isaac, percebendo que as coisas estavam saindo do controle, levou Trish para sua mansão, garantindo que ela ficasse sob vigilância constante. O dia da grande negociação chegou, e só faltava uma assinatura para que tudo fosse fechado, a do dono do clube, Silk. Han e Trish conseguiram entrar no clube sem grandes problemas. Silk reconheceu Trish e a deixou passar, mesmo com Han ao lado, um gesto educado que deixou os homens da gangue imediatamente em alerta. O clima estava mais tenso que um cabo de aço, então Trish tentou amenizar as coisas, convidando Han para dançar, nada como passos na pista para distrair olhares desconfiados. Enquanto isso, as negociações do clube esquentavam. Silk foi acusado de desafiar a autoridade de Isaac por se recusar a vender o lugar, mas a conversa acabou rápido quando o Mac entrou em cena com homens armados. Ele forçou Trish a sentar no sofá e, sem hesitar, executou Silk a queima-roupa. Han tentou reagir, mas acabou capturado. Desacordado, foi levado até Maurice. Quando
Quando finalmente acordou, o interrogatório começou da forma mais nojenta possível. Onde ela está? Você ia tirar a calcinha dela? Acha mesmo que ela queria ficar com você? Afirma Maurice. Essa foi a gota d'água para Han. Ele não toleraria insultos contra sua amiga. Com um salto digno de artes marciais, Han virou o jogo, enfrentou todos os bandidos no local, desviando de balas e mostrando todo o seu repertório. Quando encontrou uma mangueira de incêndio, transformou o caos em um show, molhou os inimigos com uma pressão que parecia mais rápidos que os disparos. Quando cortaram a mangueira com o machado, Han não perdeu tempo, usou o que restou da mangueira como arma à la Scorpion. O estoque de balas acabou e os bandidos não tiveram escolha senão enfrentar a Han diretamente. Porém, má ideia. Em pouco tempo, todos estavam no chão, menos Maurice, o último em pé. O mini-boss achou que jogar Han pela janela resolveria o problema. Erro feio. Han, rápido como sempre, se segurou no nó da gravata de Maurice, transformando o vilão em uma espécie de âncora improvisada. Depois de descobrir onde Trish estava, Han puxou Maurice pela janela e ambos aterrissaram com estilo ou falta dele no teto de um carro. Enquanto isso, Shu, o chefão das triades, fechava um acordo lucrativo com Vicente, embolsando um cheque gordo. Mas antes que pudesse comemorar, Isaac chegou com seu time impecável, oferecendo condolências pela morte de Shu. Parecia genuíno, até Isaac recusar o cheque. Em vez disso, ele queria uma fatia do bolo, ou melhor, uma participação nos lucros. Mac, sempre o oportunista, não ficou nada feliz. Ele esperava que uma parte dos 38 milhões caísse no seu colo, mas Isaac não estava nem aí para os planos do capanga. Sem pensar duas vezes, Mac ativou seu plano B, sequestrou Trish e revelou seu jogo. Ele era o responsável pelos assassinatos de empresários que se recusaram a vender suas propriedades. Estava aliado a Shu e, de quebra, confessou ter matado Colin. Isaac, furioso, atacou Mac e tentou estrangulá-lo, mas acabou levando um tiro. A situação virou um pandemônio, com os homens de Vicente aproveitando a vantagem de um rifle automático. Mesmo ferido, Isaac conseguiu disparar contra um dos bandidos, dando a Trish a chance de escapar. Enquanto isso, Mac tentou derrubar o helicóptero em que Vicente planejava fugir. No meio do caos, Vicente deixou cair sua maleta, aquela com os documentos importantes e o cheque de 38 milhões de dólares. Mac, sempre ágil, pegou a maleta, mas sua glória durou pouco. Han apareceu, desarmou o vilão e foi direto ao ponto. Por que você matou meu irmão? O tom de Han deixou claro, a conversa não ia ser curta, e Mac não estava em posição de negociar. Mac, em um último ato de arrogância, revelou que Po foi morto pelos próprios chineses sobre ordens de Shu. Antes que pudesse terminar o que começou, Mac tentou atirar em Han. Péssima ideia. Trish, sem hesitar, acabou com ele primeiro. Com o pai gravemente ferido, Trish se despediu de Han para cuidar do velho. Han seguiu para a mansão de Shu. Lá encontrou Kai, um velho amigo, que confessou ter matado seu irmão sob ordem de Shu. O clima de nostalgia durou exatamente 0 segundos. Um duelo feroz começou, e Kai não perdeu tempo em ferir as mãos de Han, arrancando pedaços de pele como um lembrete cruel de sua brutalidade. Mas Han, resiliente como sempre, virou o jogo com uma determinação inabalável. No ato final da luta, os dois pularam em uma altura absurda, e Han desferiu um golpe certeiro na cabeça de Kai, quebrando sua coluna vertebral. De volta ao confronto final, Shu tentou justificar a morte de Po, alegando que ele estava sabotando um acordo com Vicente. Han o encarou, cheio de desprezo, mas se recusou a matá-lo. Em vez disso, deixou claro que Shu deveria cuidar da própria punição, pois não queria voltar à cadeia. Quando Han virou as costas, um disparo ecoou. Shu havia tirado a própria vida, encerrando o ciclo de traições e violência. A polícia chegou, mas com medo de enfrentar alguém como Han, o deixou ir sem questionar. Sem olhar para trás, ele partiu com sua nova namorada, encerrando o capítulo de vingança e talvez um novo recomeço. Romeo Tem Que Morrer teve notas discretas no Rotten Tomatoes, com 32% de aprovação entre a crítica especializada e 61% de aprovação entre os pipoqueiros de plantão. O filme combina ação e artes marciais com uma trama de vingança e romance. Um dos grandes pontos positivos do filme é Jet Li, cuja presença magnética e habilidades de luta impressionantes elevam cada cena de ação. A coreografia, reforçada por cabos e efeitos especiais, também é um destaque, trazendo uma estética inovadora para a época. Por outro lado, o enredo é um tanto previsível e às vezes se perde em substâncias desnecessárias, deixando o romance entre os protagonistas um pouco superficial. A química entre Jet Li e Alia funciona bem, mas não é totalmente explorada. Alia também era uma excelente cantora, e prepara o coração que essa música vai fazer a nostalgia bater forte.
Uma curiosidade interessante é que esse foi o primeiro papel de destaque de Alia no cinema, e seu desempenho foi muito elogiado, consolidando-a como uma promessa na indústria antes de sua trágica morte. O acidente que ceifou a vida de Alia aos 22 anos teve tantos erros de procedimento aéreo que rendeu um episódio muito bacana no Aviões e Músicas. Dito isso, minha nota para o filme é 8 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.